Tá bem, pessoal. Bom dia. Hoje é dia 2 de julho, né? Nossa primeira aula depois da prova, né? Vamos hoje conversar sobre eu estou aqui mudando aqui a legenda para botar português aqui. Para aí, só um pouquinho. Também tem que mudar aqui. Ver se aparece português aqui. Português do Brasil. Okay. Vamos ver se agora sai. Agora tá tudo certo, tá com legenda, tá? Então, vocês não enxergam a legenda? Ou estão enxergando a legenda? Não, a legenda ela fica só para ti e depois na gravação. Tá, mas está aqui, tá aparecendo, tá aqui, tá tudo certo. Estou falando 90% do que eu falo traduz corretamente, então tá tranquilo, tá? Bom, pessoal, então a primeira prova foi feita, trabalho, né? Ficou meio confuso esse semestre, tá? A gente atrapalhou tudo esse negócio da enchente. Hoje é dia 2, né? Nós temos aula no dia 9 e no dia 16, tá? Depois 23 é a nossa segunda prova e dia 30 a prova de recuperação, ok? Então, praticamente, nós só temos mais 3 aulas dessa disciplina, tá? Aquela parte de matemática financeira, tá, que eu ia dar nessa cadeira, eu vou dar na cadeira de matemática financeira. Semestre que vem eu vou lecionar matemática financeira, tá? E quem fizer comigo matemática financeira, semestre que vem, vai aprender esse conteúdo. Não sei se alguém de vocês vai fazer matemática financeira semestre que vem. Alguém vai fazer ou não? Eu já fiz. Então tá. Tu já fez, já aprendeu com a Adriana, né, Pamela? Então, Júlia, fica tranquila que toda essa parte de financiamento, casa própria, financiamento, né, cálculo de financiamento, tá? Também fez com a Adriana, que seguramente aprendeu, tá? Então, eu não sei se foi a Adriana, aquela professora de Pelotas, né, mas parece que ela também era uma professora muito boa, né? Muita qualidade. Então, para quem não fez e vai fazer comigo, fiquem tranquilos que esse conteúdo eu vou ministrar utilizando HP12C, utilizando exemplos, fazendo simulações de financiamento da casa própria, simulações de financiamento, por exemplo, de um consórcio, tá? Cadeira que eu vou lecionar semestre que vem. Bom, o que nós vamos ver nesse tempo que falta? Nós vamos falar sobre bancos de desenvolvimento, agências de desenvolvimento, vamos falar sobre políticas, né, de investimento, de infraestrutura, agora nas enchentes, né, o papel dos bancos de desenvolvimento durante, né, períodos de crise, durante períodos de catástrofes, né? Olha aqui, ó. Estou aqui botando aqui na tela para vocês, está aparecendo aqui? Então, o BNDES tem um papel fundamental nesse desenvolvimento, na recuperação, né? Vocês estão vendo aqui a imagem aqui ou não? Toda a imagem? Sim. Sabem onde é que isso se localiza? Perto da UERGS. Perto da UERGS. Sabe onde é que eu estou? Está vendo esse prédio onde tem um belo desenho de uma mulher semeando uma planta ali? Ó, estou passando o mouse. Conseguem enxergar ou não? Sim ou não? Sim. Eu estou dentro aqui, estou no 10º andar, dentro de uma sala, dando aula para vocês. Só que, claro, não, já está seco, né? Não, eu não vim de barco da aula, né, pessoal? Estão enxergando aqui onde eu estou?
Sim. Então é aqui que eu tô. Estou aqui dentro de uma sala, sozinha, minha sala, tá? E estou dando aula aqui para vocês, porque o Hermes não tem condições de dar aula, não tem estrutura ainda para dar aula, ok? Então eu vim aqui para dar aula para vocês, né? Fecho aqui, é meu ambiente, é só minha sala, né? Então saibam que eu estou aqui no 10º andar desse prédio com essa bela imagem, com essa bela pintura aqui de uma mulher com, acho que está semeando. Já viram esse desenho ou não? Já. Nunca viram? Depois tem no IP ali o do Lutzenberg, tem várias, né, artistas que pintaram, né, quadros, pintaram paredes, né? E esse aqui do Dyer é muito bonito mesmo. A pessoa que fez, não sei quais foram os artistas, tem um nome ali. Acho que foram 2 artistas, um homem e uma mulher, capricharam. Muito bonita essa obra aqui, né? Dá uma outra cara para o prédio, né? Aliás, esse prédio aqui, só para vocês terem uma ideia, ele é típico prédio. Ninguém conhece Brasília aí? Alguém já foi para Brasília? Não. Não? Isso aqui é arquitetura dos anos 60, 70. Já ouviram falar de Oscar Niemeyer? Já. Oscar Niemeyer foi um dos caras que bolaram Brasília, né? Um arquiteto famoso, né? Faleceu com 100 e poucos anos, 101 anos. E é justamente isso, né? Esses prédios mais retos, essas linhas mais retas, como o prédio que eu trabalho, tem outros prédios em Porto Alegre assim, né? São prédios com uma arquitetura dos anos 60. Brasília, o dia que vocês conhecerem Brasília, e vale a pena conhecer, é uma cidade... Essa época do ano é muito legal, né? Porque não chove um dia, né? Mas é muito seco, né? Não sei se eu já comentei com vocês, sabe como é que o pessoal faz lá em Brasília, por ser tão seco? O pessoal bota uma toalha, né, na cabeceira da cama para tornar mais úmido o ambiente, molha bem a toalha e coloca na cabeceira da cama, tá? E de manhã cedo, quando a pessoa acorda e vai pegar a toalha, tá? A toalha está seca, seca. Tá dura de seca, por quê? Porque o ambiente absorveu toda aquela umidade. Então, tu imagina para a garganta da pessoa como é que fica, né? Principalmente para crianças, para asmáticos, né? Para pessoas que têm problemas respiratórios, né? Então, por um lado é maravilhoso, porque não é esse ambiente úmido, né, chuvoso, que nem o nosso. Mas, por outro lado, né, é extremamente seco, né, um clima quase desértico, né, chove pouquíssimo. Vai começar a chover alguma coisa a partir de outubro, novembro, tá? Até lá é sol, seco, né? Clima desértico, né? Frio de manhã cedo, assim, à noite fria bastante, baixa lá para uns 12, 13 graus, e de dia quente, de dia chega a 27, 28 graus. Todo dia, assim, não muda nada, né? Começa isso em março e vai até outubro. São 6 meses praticamente sem chuva. E é claro, né? Isso não faz bem para a tua saúde. Assim como não faz bem o nosso clima, né? Muito úmido, também não faz bem para eles esse clima excessivamente seco. Entenderam? Bom, então, e por que eu estou falando de arquitetura? Por que eu estou falando... Porque o BNDES tem esse papel, pessoal. O BNDES tem justamente o papel de gerar fomento, gerar desenvolvimento, ajudar na recuperação, ajudar através de medidas, né, que financiem, né, de políticas de financiamento. O que é a nossa cadeira? A nossa cadeira é financiamento público. Tá? Então, o BNDES busca justamente garantir o financiamento para pequenas, médias, grandes empresas, para órgãos públicos, para agentes privados, né? Então, o BNDES, ele é um órgão, tá? E aqui eu já vou, quem somos, ó. O BNDES foi criado em 1952, tá? 1952.
Ganha um pirulito quem souber quem era o presidente da República em 1952. Quem era o presidente em 1952? Vamos de Vargas. Vamos de Vargas, que é o que ficou mais tempo, né? É isso aí, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas ficou de 30 a 45, saiu em 45, fim do Estado Novo, né? E aí de 45 a 50 foi o General Dutra, né? Eleito. O Vargas não tinha sido eleito, né? De 30 a 45 foi uma ditadura, né? Principalmente a partir de 37, né? 37 a 45 não teve eleições, não teve nada, né? Ele ficou no poder até 1945. 45 ele sai, tem uma eleição, ganha o General Dutra, né? Que fica de 40 a 50. Aí Vargas se candidata, se elege pela vontade popular, né? E fica de 50 a 54 quando ele comete o suicídio, né? Quando ele sai, quando ele termina tirando a sua própria vida. Mas nesse período de 50 a 54, foi segundo o governo Vargas, né? Ele cria realmente o banco, ele criou, né, a Petrobras, criou fez uma série de ações de fortalecimento do setor público, né? E ele, entre outras coisas, criou o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Que é uma empresa pública, né, federal, né, que tem como principal papel, né, financiar, garantir recursos a juros subsidiados, a condições vantajosas, né, para fortalecer, para estimular o desenvolvimento econômico social do Brasil. Lembrando sempre, né, pessoal, que quando a gente fala de 1950, nós temos no Brasil claramente uma política econômica keynesiana, né, uma política econômica que visava o quê? Que visava o crescimento baseado no fortalecimento do Estado. 1952, quando foi criado o BNDES, é justamente aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, né, onde a Guerra Fria está presente, né? A gente tem que entender esse contexto. Se a gente não entender esse contexto, a gente não consegue entender por que as coisas acontecem. Por isso que eu digo, a história é muito importante. A história é muito importante, né? Pós-Segunda Guerra, tu tinha três linhas, né, durante a Segunda Guerra Mundial, tu tinha três frentes. Tu tinha os liberais capitalistas, né, cujos expoentes eram Estados Unidos e Inglaterra. Tu tinha, na segunda frente, os nazistas fascistas, né, que tu tinha vários países na Europa, né, que defendiam esse modelo nazista-fascista, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e outros países ali do leste europeu, né, que de certa forma acreditavam nessa visão nazista, fascista, né, de um Estado nacionalista, de um Estado que criticava o capitalismo, mas tinha como principal inimigo não o capitalismo, mas o comunismo, né? E a terceira frente era o modelo, né, o modelo soviético, né, o modelo comunista, né? Quando termina a Segunda Guerra, termina também uma dessas frentes, né? É derrotada uma dessas frentes, né? É derrotada a frente nazista-fascista, né? Então, o nazismo, o fascismo deixa de ter uma prevalência no cenário político-econômico mundial e há um conflito bem claro agora entre duas forças, a força capitalista liberal e a força comunista, né? E o movimento comunista que é um movimento internacionalista, né? Um movimento que busca o comunismo em todos os países, né? Defende a internacionalização do comunismo. Bom, e essa discussão vai gerar uma série de conflitos no mundo, né?
vai gerar a Revolução Cubana, vai gerar a Revolução na China, né? A Revolução de Mao, né? Mao Tse-tung, né? Vai gerar a guerra na Coreia, mais tarde vai gerar a guerra no Vietnã, vai gerar uma série de conflitos na África, né? Depois da independência das colônias africanas, junto aos países europeus, né? Porque os países europeus se enfraquecem, e esse enfraquecimento gera movimentos de libertação nacional em países da África, Argélia, Angola, Moçambique, né? São países que lutam pela sua soberania, né? E quando conseguem essa soberania, que começam os conflitos internos entre duas frentes, a frente que defende o capitalismo e a frente que defende o comunismo. Então, a partir dos anos pós-guerra, é essa a realidade, é duas frentes, dois movimentos, um se chocando com o outro permanentemente, um batendo no outro, um confrontando o outro permanentemente. O Brasil, né, que apoiou o movimento, que apoiou os países os países da Aliança, né, Estados Unidos, Inglaterra. O Brasil participou da Segunda Guerra, né, efetivamente do lado desses países, né, França, menos, né, a França foi invadida, né, pela Alemanha, mas também estava do lado, a maior parte dos franceses estavam do lado desse modelo, aí, dessa frente capitalista liberal, que era, naquele momento, também apoiada, um apoio circunstancial, é verdade, um apoio momentâneo pela União Soviética para derrotar o fascismo barra nazismo, né? E aí o que acontece? Após a Segunda Guerra, então, o governo Vargas, que é um governo trabalhista, né? Vargas tinha um partido, ele era o comandante do Partido Trabalhista Brasileiro, partido, não era socialista, era um partido social-democrata, um partido voltado aos interesses, né, da classe da trabalhadora urbana, né, muito inspirado, o PTB na época, né, Partido Trabalhista Brasileiro, muito inspirado no Partido Trabalhista Inglês, né, que também tinha um viés social-democrata, né, pós-Segunda Guerra. E aí o que Vargas diz? Olha, nós temos que fortalecer o papel do Estado na economia, nós temos que promover o crescimento econômico, o desenvolvimento social, através de políticas governamentais, né, da ação governamentais, de medidas governamentais. Né, o Estado brasileiro deve apresentar condições para crescer, né, para desenvolver, para industrializar o Brasil. A ideia de industrialização estava muito presente. O Brasil ainda era um país bastante agrário, né, um país muito dependente das exportações, principalmente de café, né, que ainda eram importantes, que ainda tinham muita relevância na economia brasileira, né? Então Vargas diz, olha, como fazer para acelerar esse processo de desenvolvimento? Como acelerar esse processo de crescimento econômico-social? Vamos fazer a campanha do petróleo nosso, né? Vamos determinar o monopólio do petróleo, né? O petróleo é o petróleo que só pode ser extraído pelo setor público, né? Além da criação da Petrobras, Vargas estabelece o monopólio dessa empresa na extração do petróleo, mas não foi só isso, né? Vargas fez uma série de outras políticas, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, também era uma empresa pública, produção de aço, né? Pós-Segunda Guerra, e também temos aí
o BNDES, os bancos, né, o sistema financeiro brasileiro estava sendo reorganizado, tá? Havia uma ideia de que o sistema financeiro brasileiro precisava ter uma reorganização para acompanhar, né, para apoiar, para auxiliar nesse processo de industrialização do país. E nesse contexto, nesse turbilhão de coisas que acontecem no mundo e no Brasil, né, surge o BNDES, né, o BNDES como um banco de fomento, como um banco de investimento, como um banco capaz de auxiliar, de apoiar o desenvolvimento de negócios, o desenvolvimento de empresas, né, e que ao longo do tempo foi se expandindo, foi se fortalecendo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, onde é que atua o BNDES? Tá? O BNDES atua infraestrutura. Tá? O que é infraestrutura? O BNDES atua, por exemplo, projetos de transporte, projetos de energia, as concessões e parcerias entre público e privado. A gente falou do modelo de concessões, que não é exatamente 1952, tá? Esse modelo de concessões, ele é mais atual, né? O modelo de concessões, ele surge no final do século XX, né? Com o surgimento das agências reguladoras, com o surgimento de novas leis, né, as leis que regulam a criação dessas agências, né, a mudança do papel do Estado, que eu já falei para vocês, um Estado mais voltado para gastos sociais e menos voltado para gastos de infraestrutura. O Estado aloca seu orçamento muito mais para a seguridade social do que para infraestrutura, e quem vai fazer essas infraestruturas vai ser o setor privado, através das parcerias público-privadas. Né? E essas parcerias público-privadas vai se dar através dos programas de concessões de infraestrutura. E para que isso realmente acontecesse, né, se criou todo um arcabouço jurídico, um arcabouço legal, as leis de concessões, as leis de criação das agências, né, e também, do ponto de vista financeiro, né, o BNDES passou a apoiar, né, a financiar empresas, né, que participavam desse esforço aí de infraestrutura, de concessões de infraestrutura, né, financiando, por exemplo, uma empresa ganhava a concessão da Freeway, tá? Aí o que acontecia, né? Essa empresa, ela precisava de capital, né, para investir na Freeway, né, construir mais uma pista, né, aqui Porto Alegre, Gravataí, nós temos 4 pistas, todo mundo percebe que houve um aumento do alargamento da Freeway de Porto Alegre, Gravataí, sim ou não? Bem, pessoal? Sim, né? Mas não é só isso, é sinalização, é estrutura, é pavimento. Poxa, como é que a empresa vai ter esse recurso, né? Novamente, né, o BNDES entra, né, apoiando esses projetos de transporte na área de concessões, com o objetivo de estimular, né, e fortalecer essa relação entre o público e o privado, entre o poder concedente, né, que é o Estado, e a concessionária, que é o prestador de serviço. Né? Mas isso é uma coisa mais recente. Isso aí, BNDES foi criado em 52, né? A gente está falando de século XXI, principalmente, aí vai para a área de infraestrutura, vai aeroportos, a gente pode falar do aeroporto Salgado Filho, podemos falar das rodovias federais, estaduais, podemos falar das concessões portuárias, das concessões na área de ferrovias, né, todos os modais de transporte, ferroviário, aeroportuário, hidroviário, né, todos esses, todas essas áreas de transporte e infraestrutura
passaram a ter muitos programas de concessão de infraestrutura no país, ok? Então, na área de energia elétrica, tá? Na área de energia eólica, tá? Por exemplo, nós temos ali o parque eólico ali em Osório, né? Novamente, o que nós temos ali? Investimentos privados, né? com financiamento, com recursos, muitas vezes, com condições melhores, em situações melhores, né, de pagamento pelo BNDES. A área de biomassa, né, geração de energia renovável, né, a área de energia solar, né, é outro exemplo onde tu tem linhas de financiamento do BNDES, tá? Terminais, armazéns, né? O BNDES também tem dado cada vez mais apoio na área de mobilidade urbana, tá? Então, o BNDES tem esse papel, tá, pessoal, né, de apoiar a infraestrutura, dentro daquela lógica que eu falei, o Estado mudou, né, o Estado brasileiro, não é só no Brasil, isso é uma tendência mundial, né? O Estado brasileiro hoje é um Estado muito mais voltado para políticas assistenciais, para política de previdência, para política de saúde, para política de assistência, e menos voltado para a política de infraestrutura. Então, aquele Estado do Getúlio Vargas, de 52, que quando Getúlio criou o BNDES, o Estado vai financiar o desenvolvimento industrial. Não, né? Hoje o Estado, na verdade, ele mudou o seu papel, o orçamento dele é para a seguridade. Aí, como é que o Estado faz para apoiar o desenvolvimento industrial, o crescimento de indústrias pequenas, médias empresas? O Estado continua, o BNDES continua com o seu papel, mas o Estado não vai investir diretamente na construção, na abertura de uma nova empresa pública. Ele vai financiar através dos programas de concessão, através das parcerias público-privadas, empresas, né, que através de contratos reguladas por uma agência, né, as chamadas agências reguladoras, né, e que devem obedecer esse contrato, terão condições de captar recursos a juros mais baixos, a prazos mais longos de pagamento, né, para financiar essas obras, financiar esses investimentos em infraestrutura. E aí, pessoal? Estou falando há meia hora aí. Algum comentário, alguma coisa? Está tranquilo até aqui? Tudo certo. Tranquilo. Nenhuma crítica, nenhum comentário. Professor, não é bem assim, não acredito nisso, o senhor, o senhor é muito liberal, o senhor é muito de direita, professor, não é, tem que estatizar tudo, ninguém vai falar isso? Ninguém vai dar pau no professor? Todo mundo concorda, todo mundo tem essa visão liberal, então que bom, né? Fico feliz que há uma unanimidade aqui na sala sobre esse pensamento, né? Embora, já dizia o falecido Nelson Rodrigues, né? Já ouviram falar do nosso poeta, né? Do nosso grande escritor de crônicas da década de 70, Nelson Rodrigues, né? Ele falava que toda unanimidade é burra, né? Não acredito nisso, mas se não há, né, um contraponto, eu passo a acreditar que todos vocês entendem que esse processo foi o caminho correto, né? Embora muitos colegas com quem eu trabalho na área de economia, né, muitos economistas que eu estudei, que eu fiz mestrado, doutorado, dizem que não, né? Dizem que o Estado ele tem que voltar a investir diretamente, né, nas empresas públicas. O próprio governo atual, o que ele fala, né? Vamos retomar o aeroporto, por exemplo, né? O aeroporto vai ter que
na visão de alguns representantes do governo federal, a ideia não é fazer uma nova concessão ou não, né, conceder a exploração do aeroporto, e sim a Infraero reassumir o aeroporto. Aqui nós temos uma visão, né, conflitante, né, do papel do Estado, do que até hoje o Estado, da transformação que o Estado passou lá desde a época do Getúlio Vargas até hoje, né? O Estado não deixou de existir, o Estado, mas o Estado passou a ser muito mais regulador do que executor, né? Alguns defendem que o Estado tem que voltar a ser mais executor e menos regulador. Tá bom? Então, o BNDES, pessoal, está inserido em todas essas questões. Ó, aqui a gente está vendo, ó, a questão da agropecuária. Então, ó, também é outra área que o BNDES é muito importante, né? Principalmente no pequeno agricultor, né? No financiamento de crédito, né? Para, por exemplo, uma pessoa, uma indústria leiteira, pessoal, no Brasil, ela é baseada principalmente, não é aqueles grandes latifundiários, grandes proprietários de terras que produzem leite, né? A maior parte do leite no Brasil, do agronegócio, principalmente nessa área de produção de leite, são pequenos agricultores, são pequenos chamados minifúndios, pequenas propriedades rurais, onde a pessoa lá tem 5, 10, 20 vacas leiteiras, né? Mas ela precisa de estrutura, ela precisa de uma ordenhadeira elétrica, né? Aquela mecanizada, precisa ter recurso para comprar material, né? De armazenamento do leite, ele precisa de um caminhãozinho para levar o leite até a empresa que vai processar aquele leite, transformar aquele leite em longa-vida, que a gente vai tomar, colocar na caixinha, né? Então ele vai precisar do caminhãozinho, vai precisar da ordenhadeira, vai precisar acho que é talho, né? Como é que é o nome daquele latão que guarda o leite? Alguém sabe? Alguém sabe o nome daquilo lá? Estão escrevendo aqui ou não? Ninguém sabe o nome? Como é que é o nome daquela lata que guarda o leite? Mas vocês conseguem imaginar o que é, né? Sim, é tipo uma vasilha, não sei o nome. Mas é tipo não uma sei, vasilha, né? tem um nome, né? E é uma lata lá onde tem toda uma estrutura, né? Para manuseio do leite, que o leite não pode ser contaminado, né, pessoal? Não, tu tem um silo, mas é são latões, assim, aí tu transporta esse leite tem que ser transportado refrigerado para não estragar. Então, poxa, quem é que vai financiar tudo isso? Quem é que vai garantir a esse pequeno produtor rural, né, condições para que ele possa crescer, para que ele possa realmente ter naquele pequeno espaço de terra sustentabilidade, né? Sustentabilidade econômica, ou seja, como é que ele vai ser sustentável econômico tendo, sei lá, 2, 3 hectares, né? Ele não vai poder ter 500 cabeças de gado em 4, 5, 6 hectares, né? Então, ele vai ter que retirar o leite, vai ter que ter um pequeno lá, sei lá, um chiqueiro, talvez uma pequena, a questão da produção de aves, né? Um aviário, né? Então, mas tu tem que construir lá, dentro do aviário, tu tem que construir a estrutura do aviário também, né? Novamente, de onde é que vem o recurso, de onde é que vem o financiamento, de onde é que vem o capital, tá? Então, o BNDES tem como papel também garantir esse tipo de financiamento, né? Então, ó, o BNDES financia compra de... Claro, aí já é mais empresas maiores, né? Mais empresas agrícolas, fazendas maiores, né? Aquisição de tratores, investimento em irrigação, que é um negócio muito importante, agora vai vir a seca, né?
investimento em irrigação muito importante, financiamento de colheitas, pecuária, né? Reforma de pastos, a questão da recuperação de pastos, né? Então, a presença das cooperativas, né? Muitas cooperativas se financiam com o BNDES, né? Que mais? Então, conheça a nossa linha de financiamento. Ó. Aí tu tem aqui, ó, BNDES Agro. Estão enxergando aqui? Ó, Sim. BNDES Créditos Cerealistas. Aqui, objetivo público, né? BNDES Crédito Rural para cooperativas. BNDES, ó, tem uma série de programas, né? Estou falando só da área de agrícola, tá? Programa de crédito para custeio agropecuário, Pronaf, que é um programa tradicionalíssimo, tá? Ó, investimento para elevar a renda dos produtos, ó, que eu estava falando, ó, pequena propriedade, produtores rurais familiares, tá? Com renda de até 500 mil anual, Pronamp, que já para produtores médios, né, com renda anual de 2.400.000, e por aí vai. Olha, tem uma série de programas aliás, para quem tiver interesse, volta e meia tem concurso no BNDES, um belo local para trabalhar, hein, pessoal? Belo local para trabalhar mesmo, ok? Continuando aqui, então, nós temos aqui agropecuária, inovação, área de inovação tecnológica, educação, tá? A área de, vamos ver, educação aqui, quais são os programas, tá? Soluções, parcerias, né, com diferentes atores estratégicos de educação, editais voltados à educação, ó. A educação, não sei o que, o direito fundamental, tal. Por isso atua, tal, qualificação profissional, tá? Financiamento de qualificação profissional para empresas, na área rural também, né? Então, olha aqui, vamos ver como é. Como apoiamos? Vamos lá. Aí, ó, Fundo Social Ambiental, BNDES automático, cartão BNDES, né? Essas são as formas, instrumentos de apoio à educação no Brasil, tá? Olha o papel do Banco Central, pessoal, não é pouca coisa, né? Voltamos aqui para a educação, ver se tem mais alguma coisa, parcerias e editais, tá? Edital com escolas conectadas, implementação e monitoramento da conectividade, ó. Financiar a questão da informatização das escolas, tá? Aqui, ó, escolas digitais é outro programa importante, né? Para escolas públicas de redes estaduais, ensino em bioeconomia na área da Amazônia, questão da sustentabilidade, educação voltada para a sustentabilidade ambiental. Que mais? Saneamento na escola, garantir qualidade na água que as crianças, que a escola utiliza para alimentos, para beber, para cozinhar, né? Então, tudo isso tem a ver com financiamento. Olha o quanto o BNDES cresceu desde o início dele lá em 1952, na área social, tá? Vamos ver o que o BNDES faz na área social. Inclusão produtiva, BNDES nas periferias, para quem, né, tem um foco, né, uma atenção muito grande na área mais vulnerável da população, né? A BNDES Periferia reúne diversas as formas de atuação vinculadas ao apoio das periferias urbanas, né? Chamadas permanentes, editais, polos de desenvolvimento e cultura, né? Revitalização de polos, territórios periféricos, né? Espaço para geração de renda, trabalho e renda na periferia, tudo isso, né?
requisitos para financiar projetos de sociais, sustentabilidade do investimento, capacidade de execução geralmente pode financiar organizações não governamentais. De repente, uma organização não governamental decide fazer um projeto de educação num bairro mais pobre de Porto Alegre, por exemplo, o bairro Bom Jesus ou a Vila Cruzeiro, né? Claro que ele vai ter que apresentar, essa ONG vai ter que apresentar um projeto de sustentabilidade, de viabilidade econômica financeira, né? Vai ter que mostrar que esse projeto ele tem capacidade de execução, que ele tem governança, né? A ideia de governança, que vai ter que identificar claramente quem vai ser o foco, né, desse projeto, vai atender a quem? Crianças, idosos, adultos em idade produtiva, qual vai ser o território, qual vai ser a área de abrangência, quantos bairros mais pobres de Porto Alegre ele vai atingir, que tipo de programas ele vai fazer, tá? Por exemplo, vai fazer cursos de dança, vai fazer cursos de informática, vai fazer cursos de técnicos profissionais, né? O cara vai ser torneiro mecânico, o cara vai ser eletricista, tá? Qual o foco? É homens, mulheres, jovens, população negra? Tudo isso tem que ser apresentado no projeto, né? Que vai ser examinado, tá? Vai ser analisado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de impacto econômico, do ponto de vista de impacto social, e aprovado esse projeto, tá? Essa organização não governamental, ela vai ter condições de melhores condições de financiamento, melhores condições de capital de giro, melhores condições de capitalização para executar executar a sua atividade. Entenderam? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Fala, quem é que quer falar? Quem é que levantou a mão? Ou baixou a mão já? Foi engano, prof. Oi? Foi engano. Tá? Então, pessoal, olha o papel, pessoal, olha a relevância do BNDES. Eu sou um defensor de um banco de fomento, de banco de desenvolvimento, acho muito importante num país como o nosso. E a gente observa que o Banco de Desenvolvimento, né, no caso do BNDES, nos dias atuais, ele tem um grau de abrangência, um grau de capilaridade, de alcance muito grande. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, né, o papel do BNDES é muito importante no contexto econômico e principalmente, ou tão importante quanto, também no contexto social. Tá? Ok? Vamos lá, continuando aqui. Então, vimos aqui onde atuamos, né? Agropecuária, infraestrutura, inovação tecnológica, área social, área de educação que a gente falou, indústria, comércio, serviço, micro, pequenas e médias empresas, a cultura, a economia criativa, né? Esse é um setor hoje que cresce muito na economia, então financiamento, a Lei Rouanet, financiamento de artistas, né? Através de recursos, né? Novamente, nós temos o quê? O fortalecimento da economia ligada à área da criatividade, da área da cultura, né? Apoio ao setor audiovisual, né? A questão do livro, restauração do patrimônio, por exemplo, quando o museu pegou fogo lá em Rio de Janeiro, né? Uma série de obras foram perdidas, né? Do acervo do Museu do Rio de Janeiro.
O que aconteceu? O BNDES está investindo na recuperação, na reestruturação desse museu, né? Então, conheça os projetos de patrimônio cultural apoiados pelo BNDES. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Ó, vamos ver se tem alguma coisa nossa. Ruínas, isso aqui são de outras regiões do Brasil. Igreja, vamos ver aqui do Rio Grande do Sul se tem alguma coisa. Museu da cidade do Rio Grande, cidade de Rio Grande. Tá? Vamos ver aqui mais. Museu Pelé. Vamos lá. Museus, praças, bibliotecas, teatros, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, talvez o teatro mais importante do país, né? A recuperação desse teatro, belíssimo teatro, né? Museu Histórico Nacional. Capitólio, Cinemateca Capitólio, que é aqui pertinho da UERJ, 2010, recuperação. Muito assisti filme quando era jovem no Capitólio, aqui na Borges, né? Entre a UERJ, onde eu estou aqui agora. E por aí vai, né? Nós temos aí uma infinidade de ações do BNDES, posso continuar aqui, tá? Igrejas, teatros, museus, arquivos, por aí vai, tá? Realmente é outro papel importante do BNDES, tá? Então, área da educação, área da cultura, a área da economia criativa, a área do meio ambiente, né? Projetos de energias renováveis, né? Mercado de capitais também, né? Então, onde o BNDES atua, onde ele tem um papel muito relevante. Financiamento, tá? Então, tu vai, por exemplo, eu sou um pequeno empresário, sou dono de um cabeleireiro, de uma barbearia, de uma prestador de serviço, manicure, cabeleireira, pedicure. Vamos lá, uma olhada aí. Não, aqui não aparece. Vamos voltar. Estão enxergando ou não? Então, pequenas empresas, aí depende do teu tamanho, né? Grandes empresas, toda área. Outra coisa importante, tá, pessoal? O financiamento também para outros órgãos, para a esfera pública, né? Muitas vezes o BNDES financia municípios, obras de municípios, né? Obras, por exemplo, de mobilidade urbana de pequenos municípios, obras de infraestrutura de pequenos municípios, obras, por exemplo, um açude, a construção de um saneamento, né? de um calçamento, de uma urbanização da cidade. Muitas vezes o município não tem recursos e ele pode, através de um projeto, não podemos esquecer disso, tudo através de um projeto, né? O BNDES pode financiar, apresentar o projeto, verificar a viabilidade econômica do projeto, financeira do projeto, identificado os aspectos legais, o impacto que esse projeto vai ter sobre aquela comunidade do município, o BNDES pode auxiliar no financiamento. Tá claro? Tá? Vamos ver se a gente consegue achar aqui a união, já que eu falei aqui, ó. Qual a sua necessidade? Realizar um projeto, né? Implementar um plano de negócio, equipar sua empresa, tá? E por aí vai. Sustentabilidade, tudo isso faz parte do financiamento, né? Tu identificar o perfil, né? O que tu é, se é do setor agrícola, se é um pequeno empreendedor, assim por diante. Continuamos aqui, transparência, né? Hoje em dia, né?
a publicidade das informações, as estatísticas do BNDES, os relatórios do BNDES, né? Hoje em dia faz parte da governança de uma organização, né? A transparência, a publicação dos dados, a publicação dos seus resultados, né? Seus relatórios, né? Para identificar claramente para quem emprestou dinheiro, em que condições emprestou dinheiro. Muitas vezes esse empréstimo nem é para dentro do Brasil, é para outros países, é para empresas que atuam fora do Brasil, né? Então, tudo isso também tem que ser feito com transparência. Tá? A ideia de sustentabilidade, né? Evidentemente, que o BNDES ele tem que pensar do ponto de vista de sustentabilidade, né? Como é que esse projeto vai gerar impacto, né, sobre o meio ambiente, né? Dentro da ideia de desenvolvimento harmônico, né? Quando um projeto ele é apresentado, ele tem que vislumbrar três aspectos, três questões, tá? O impacto ambiental, o impacto econômico e o impacto social, né? Dentro dessa visão de desenvolvimento sustentável, tá? Relação com os investidores aqui, né? Novamente a questão do canal de informação, do contato com os investidores, né? Dando publicidade àquilo que o órgão, que a organização fez ao longo do período. Ok? Vamos lá. Aqui tem uma questão muito interessante também, ó. Quem somos? Ver se eu consigo voltar aqui à página inicial. Só um pouquinho. Voltei aqui para a página inicial. Aqui tem uma questão interessante, ó. Instituições financeiras cadastradas, tá? Isso aqui é interessante, ó. Conheça as instituições financeiras, muitas vezes o BNDES faz parceria com outras instituições financeiras, tá? Ó, vamos aqui, ó. Bancos, ó, bancos comerciais importantes aqui. Vamos ver se tem o BRDE aqui. Ó, o BRDE, ó. Não, o que é o BRDE? É a mesma ideia do banco do BNDES. Qual é a diferença, professor, do BNDES para o BRDE, professor? Por que existe os dois? Porque o BRDE é um banco também de fomento, também de financiamento, mas mais voltado, né, ou exclusivamente voltado para os estados do sul do Rio Grande do Sul, do país, né? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Justamente, então, muitas vezes o BNDES repassa recursos para o BRDE, né, para que o BRDE possa avaliar projetos, possa aprovar ou não projetos, especificamente para a região sul, voltados para o desenvolvimento da região sul. Aqui é um novo presidente do BRDE, né, a presidência do BRDE ela é rotativa, né, quem define isso são os governadores do sul, né, uma hora quem define é o Leite, agora quem definiu foi o Leite, depois pode ser no próximo mandato ser o governador de Santa Catarina, no terceiro pode ser o governador do Paraná, né? Então, a presidência é rotativa e cada governador tem direito, na sua vez, a escolher o presidente do BRDE, que é um credenciado, né? Que é
que é um banco de fomento, que é um banco de desenvolvimento credenciado ao não, vocês não estão enxergando aqui BRDE, né? Eu estou aqui, vocês nem falaram nada. Para aí que eu vou... Eu ia te perguntar, professor, se tu estava Não, mesmo. eu não consigo fazer, né? Para aí, vamos aqui interromper, parar a apresentação e eu vou botar aqui a BRDE, onde é que está? Está aqui. Tudo que eu falei, olha aqui o governador, ó. Estão enxergando agora? Agora sim. Tá, olha aí, o governador, né? O nosso governador designando o novo presidente do BRDE, né? Mas como é uma parceria, como é Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, também lá o governador de Santa Catarina, na sua vez, pode colocar aí o seu presidente, depois o governador do Paraná, né? Por quê? Porque é um órgão, é um banco de fomento, é um banco menor, evidentemente, de financiamento público bem menor que o BNDES, mas ele é focado, ele é específico para atender o quê? Para atender ações, a analisar projetos de viabilidade econômica e social, de sustentabilidade ambiental, mas projetos da área da região sul. Tá claro isso? Também é um belo lugar para trabalhar, né? PPPs e concessões, o mesmo modelo, incentivos fiscais, BRDE apoia projetos culturais, a mesma ideia, só que focado para o sul do Brasil, tá? Fundo Verde, que é a questão da sustentabilidade, PPPs, projetos de concessões, vamos ver aqui o que ele fala. Projeto de concessões para o sul do Brasil, concessão de pátios, Detran Paraná, concessão de... mais, deixa eu ver o que tem aqui. Vamos ver Rio Grande do Sul aqui, PPP de iluminação pública da cidade de Santa Maria, tá? PPP de iluminação pública da cidade de Sapiranga, né? Parcerias públicos-privados, financiando, né? Ok. Vamos lá. Vou aqui interromper novamente e voltar para o BNDES. Tá? Então, estou enxergando aqui novamente, né? E aí tu tem aí várias instituições aí de financiamento, né? Parceiras do BNDES, né? Tem bancos privados, tem bancos de fomento, tem bancos digitais, né? Banco Inter aqui, que é um banco digital, né? O Banrisul, que é um banco comercial, que é uma sociedade de economia mista de capital aberto, né? Que é parceiro do Banco Central, do banco do BNDES, desculpe, Itaú, que é um banco privado, né? Então tem vários parceiros aqui do BNDES. Continuando aqui, né, voltando aqui à página central do BNDES, então já vimos aqui quem somos, onde atuamos, financiamento, transparência, conhecimento, né? Que mais? Medidas de apoio emergenciais, né? Muito em função da questão da enchente que nós tivemos, né? Vamos lá, o que eles botaram aqui, a questão de suspensão de pagamentos, a amortização dos financiamentos, né? Suspensa por 2 meses, né? Quem estudou matemática financeira sabe, né, que suspensão da amortização é suspensão não dos juros, mas do valor do financiamento durante um período. E suspensão não é cancelamento, né? Tem que ficar bem claro, né?
Suspensão é deixar, é dizer o seguinte, ó, tu tem dívida, tu não paga agora, mas lá na frente tu vai ter que voltar a pagar, tá? Aqui, ó, 15 bilhões para financiamento a empresários, tá? Aí tu tem modalidade de apoio, como é que esses empresários podem pegar esse dinheiro, né? Claro que tem que apresentar relatório, tem que apresentar projetos, né? Para captar esse recurso, as condições desse financiamento para capital de giro, por exemplo, né? Como solicitar, aqui tem toda uma apresentação, né? Um tutorial para captação desse recurso, garantias, né? Que tem que apresentar assim por diante. Tá? Então, dentro daquela ideia de apoio às empresas que tiveram prejuízo com a enchente. Que mais que a gente pode falar de banco de desenvolvimento, banco de fomento, né? A gente pode falar, por exemplo, vamos ver o que mais interessante. Falamos aqui o papel do BNDES, onde ele atua, né, a necessidade, a área de financiamento, a importância da transparência e da governança, né, a ideia de que os projetos devem ter sustentabilidade, a relação com investidores, né, a relação com o mercado de capitais, tá, esse conhecimento que é, vamos ver. Isso aí também, né? Como que o BNDES desenvolve, apresenta, através de seminários, eventos, há publicações do BNDES, o BNDES faz pesquisa, faz levantamento de dados, né? Para identificar quais são os setores que necessitam mais financiamento, que necessitam mais recursos, que devem ter mais atenção por parte desse banco de fomento, desse banco de financiamento público. Bom, vamos lá. Que mais interessante aqui? Eu acho que do BNDES está falado, está bem detalhado, tá? Isso aqui é muito importante, eu já falei, mas acho que não está abrindo direito isso aqui, ó. Por exemplo, vamos ver aqui, você abre aqui. Esse aqui não está abrindo para pequena... Não, quer desenvolver seu negócio para microempresas, tá? Como é que tu pega crédito, tá, para pequenos empreendedores, lá, tu tem um escritório de contabilidade, uma pequena mercearia, um produtor de hortifruti granjeiro, né, uma modista, né, então, o apoio do SEBRAE, né, porque o cara, não basta apenas o recurso, você tem que ter o apoio de gerenciamento do negócio, né? Então tem parceria do BNDES com o SEBRAE, tá? Para que a pessoa possa receber esse dinheiro e fazer uma boa gestão dos recursos que ela obteve através do financiamento, tá? O canal lá, MPME, né? Apresenta mais de 50 parceiros com soluções que vão de crédito, apoio na gestão financeira, tudo de forma digital hoje em dia, né? Okay? Então, sobre banco de fomento, é isso aí, tá? Teria mais coisas a falar, poderia detalhar mais, mas, no geral, é isso aí. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou elaborar essa semana um questionário, tá? Sobre banco de fomento. Vou colocar um material no Moodle, tá? E vou apresentar e vou colocar um questionário para vocês que já é... Oi, como vai cair na prova? Sim, né? Para vocês terem uma orientação do que é importante estudar sobre banco de fomento. Tá? Então, vou colocar no Moodle o material, vou formular questões para que vocês estudem, com base na leitura que vocês vão fazer do material, né, sobre banco de fomento, banco de financiamento, né,
detalhando alguns aspectos importantes desses bancos, né, dessas agências financeiras de apoio ao desenvolvimento e à industrialização de um país. Vou elaborar questões tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista atual, né, contextualizando, né, a transformação que o BNDES teve ao longo do tempo, né, para se adaptar, né, ao novo papel do Estado. Tá? Como a gente falou ao longo dessa aula, né, o Estado ele foi se transformando, ele foi se modificando com o tempo, né, e hoje o BNDES, ao invés de investir, financiar diretamente Petrobras, Eletrobras, que foi privatizada, e outras empresas que hoje nem existe mais, Vale do Rio Doce, que também era uma empresa pública, né? Não, hoje o BNDES ele financia muito mais, na verdade, programa de parceria público-privada, programa de concessões, onde o agente executor é privado, e o agente e o Estado regula e define ou não condições de financiamento para que esse agente privado possa executar adequadamente o contrato, executar adequadamente a sua atividade, né, em prol da população, em prol do bem-estar social. Ok? Alguma dúvida? Tem, pessoal, Eu alguma tinha dúvida? comentado ali, prof, na questão ali, o BNDES também financiou uma parte do novo Hospital da Santa Casa, né? Uma parte foi doada pela esposa do Grandene, a outra parte foi pelo BNDES. Bom exemplo, né? Aliás, eu já falei para vocês, um belo passeio é ir para quem gosta de arquitetura, para quem gosta de coisa bonita, entrem na Santa Casa e vão em direção ao Hospital Nora Teixeira, não é isso? Isso. Nora Teixeira, tá? Esse hospital ele é belíssimo, tanto da parte interna, tá? Mas principalmente a parte ali, a entrada do hospital, né? E claro, teve recursos a fundo perdido lá na captação de recursos junto à sociedade, sim, sociedade civil, mas também teve financiamento, né? Boa parte daquela obra foi financiado com recursos do BNDES. Então, ter um órgão desse porte no Brasil, com a importância, com a história que o BNDES teve ao longo do... nós estamos em 52 para hoje, nós temos aí quantos aí? Mais de 70 anos de BNDES, né? Então, muito fez pelo Brasil o BNDES. Tá? Claro, teve vários problemas, teve má gestão, né? Teve desvio de recursos em alguns momentos aí, né? Não, evidentemente, mas a culpa não é da organização, né? A culpa são das pessoas que fazem a gestão, né? Que muitas vezes utilizam a organização para o seu interesse e não para o interesse social, né? Para o interesse coletivo. Mas o papel do BNDES é inegável, né? A importância dele é inegável como promotor do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, né? Da sustentabilidade ambiental, da mudança da matriz energética, né? Então, o Banco Central, o Banco Central não, desculpe, o Banco de Desenvolvimento, né? O Banco BNDES, ele é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Ok? Mais alguma questão? Estou aberto a vocês, estou aberto a perguntas. Sim, nós vamos ter que readaptar o plano de ensino, porque, Ana, infelizmente, né, com o negócio, nós temos a aula de hoje, depois temos a aula do dia 8, hoje é dia 2? Não, dia 9, e do dia 16. Depois já temos a segunda prova. Vai ser uma prova também nos mesmos moldes
Sim, a prova ficou para o dia 23, para que a prova de recuperação seja dia 30. Nós vamos ter que reformular, tá? Nós vamos ser só 2 provas, não vamos ter trabalho, né? Mudou aquele plano de ensino, infelizmente, né? Então, como eu falei no início da aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 2 provas, cada uma com peso 5. Talvez a primeira prova tenha um peso maior, ainda não decidi, tá? Mas eu falo para vocês, talvez a primeira prova, como teve um conteúdo mais vasto, talvez tenha peso 6 ou peso 7 até. E essa prova aqui tenha peso 3, tá? Mas vai ser nos mesmos moldes, tá? Eu vou elaborar um questionário, vou colocar um material no Moodle para vocês responderem esse questionário. E as questões da prova, da segunda prova, também serão retiradas desse questionário, tá? Infelizmente, não era o que eu queria, tá? Eu tinha programado outra coisa para essa disciplina, né? Mas muitas vezes a gente não consegue, né, fazer exatamente o que a gente quer. Entenderam? Tá claro isso ou não? Tá. Eu questionei mesmo para a gente ter uma base das próximas aulas, né, professor? O que vai ser, o que vai ser Não, estipulado? nós vamos ter aula, então, no dia... Hoje é dia 2, né? Vamos ter aula no dia 9, vamos ter aula no dia 16. Vamos, provavelmente, no dia 16, revisar o questionário, tá? Que eu vou botar essa semana, e o material que eu vou botar essa semana para leitura, tá? E aí, dia 23, tem a segunda prova, tá? Quem, eventualmente, não conseguir ser aprovado, no dia 30, que é a última aula, que é a última data, né? Faz a recuperação. Ok? Tá claro? Sim. Tá? Então é isso, tá? Peço novamente desculpa, mas mudou tudo, né, pessoal? Foi muita bagunça, né? E como eu falei para vocês no início do semestre, no início da aula, né? Isso gerou um prejuízo na disciplina, na organização da disciplina. Tá bem? Então tá, agradeço vocês, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Uma ótima semana. Assim que eu tiver colocado o questionário, o material no Moodle, eu informo vocês, tá? E digo para vocês a data, né? O período lá que está depositado a tarefa para ser resolvida, para ser realizado, ok? Ok, prof. Obrigada. Então tá, muito obrigado pela atenção de vocês, aí tem uma ótima terça-feira, tá? Obrigada, prof, por você também. Tchau, professor. Tchau, tchau.